Bem-vindos à Igreja Pentecostal no Brasil, bem-vindos ao Departamento de Educação Cristã, bem-vindos a este momento de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos na nossa série de estudos, tudo o que eu preciso saber para ser salvo. E hoje nós chegamos à nossa 7ª lição, que tem como título: Eu preciso ser fiel e perseverar até o fim. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco nessa última lição. Então, para começarmos essa lição, nós vamos começar com a palavra de Paulo, que fala que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Quando nós chegamos a este nível de conhecimento acerca de Cristo, e principalmente acerca de Deus, nós passamos a sermos uma porta aberta para os outros se achegarem até Deus. No entanto, é preciso que observemos um detalhe, que agora nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E o que significa isso? Isso significa que agora somos arautos das revelações de Deus e que recebemos essa dádiva mediante o Espírito Santo que em nós operou e opera a santificação e principalmente a pacificação. E tem nos outorgado o domínio novamente para fazermos a vontade de Deus. Significa também que cada um de nós devemos ser fiel a Deus. No entanto, esta fidelidade também ela é expressa por meio da fidelidade ao nosso semelhante. Nossas ações direcionadas a Deus requer também um direcionamento simultâneo ao nosso semelhante, por meio do nosso próximo, por meio do nosso semelhante. Nós chegamos até Deus. O evangelista João, o discípulo João, o apóstolo João, ele escrevendo lá na sua primeira carta, ele diz: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Então essa primeira parte, ela vem nos servir de alerta, Primeiro porque nós devemos considerar a importância da palavra de Deus, nós devemos considerar a seriedade que devemos ter em interpretar as Escrituras, pois a má interpretação não apenas gera heresia, não apenas faz o povo errar e sair dos caminhos da justiça e da retidão, como também traz algo muito pior, traz algo terrível, algo demoníaco. E falando nisso, quando nós olhamos dentro da tradição judaica, os judeus eles têm uma visão interessante acerca disso, porque eles falam que quando uma pessoa que não é familiarizada com as Escrituras, ou até mesmo que traz no seu coração uma má intenção, uma intenção, ou seja, uma pessoa mal intencionada, ela acaba por dar uma interpretação da qual, primeiro, ela não sabe a origem, e por outro, ela busca alcançar algo em troca. Essa pessoa busca se promover, busca ter domínio. Ou seja, tanto aquela que não sabe a origem, como aquela que sabe a origem, mas deturpa, elas são responsáveis por trazer a este mundo algo tenebroso. E essa má interpretação, essa interpretação errônea, ela sobe, ela vai na direção dos céus. No entanto, ela é interceptada, ela é recebida não por Deus, mas ela é recebida pelo perverso, o demônio da língua falsa. Esse demônio ele sai para agarrar essa má interpretação, e ao pegar essa má interpretação dentro da tradição judaica, ele vai para a sua fêmea, e com ela ele cria um falso céu, que é chamado de Torru, ou seja, um caos.
O perverso, em seguida, ele vai percorrer por meio desse céu que ele criou, né? E que dele também emerge uma meretriz que se aproveita desse céu. E principalmente, ela sai dele, deste céu, ela sai para matar milhares e dezenas de milhares. Isso porque ela se une, né, a isso que foi criado, passando a possuir autoridade e habilidade para percorrer todo o mundo de uma extremidade a outra. E é justamente sobre isso que o profeta Isaías ele fala, desculpa, no capítulo 5, no versículo 8, aliás, no capítulo 5, versículo 18, onde ele diz: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas vãs. E mais, ele acrescenta ainda dizendo que o seguinte: e ao pecado como as correntes da falsidade. E o que significa o pecado nisso? Significa a união do homem justamente com esta meretriz. Então essa meretriz, por sua vez, ela atrai e prende o homem com correntes de falsidade. A meretriz ela é chamada de pecado. E à medida em que ela vai crescendo, ela se torna cada vez mais forte, saindo para matar os homens. Por isso está escrito: muitos são os que por ela tombam. Assim, hoje, muitas pessoas não entendem o porquê de estarmos vivendo o que vivemos. Pestes, pandemias, guerras, crise, fome e morte. Não é a ira de Deus o responsável por tudo isso. Mas tudo isso acontece em resultado da má interpretação das Escrituras e da proliferação da falsificação do Evangelho. Ou seja, quando alguém leva uma pregação, uma mensagem de um Evangelho que se volta tão somente a saciar a luxúria e os prazeres do povo, que visam atender apenas às necessidades imediatistas, que visam aliviar e cumprir os caprichos dos homens. Este evangelho pode ser tudo, menos o evangelho de Cristo. E é justamente neste mundo encharcado de engano e de pecado que nós estamos. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande, que é justamente a de não deixar o verdadeiro evangelho morrer. Nós vivemos e estamos testemunhando a aproximação dos fins dos tempos. Se é que já não estamos vivendo o tempo em que ninguém respeita o seu próximo, mas pelo contrário, como Jesus mesmo disse, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De certa forma, nós percebemos este mover na direção da iniquidade acontecer em nossos dias. Nós vemos pais se levantando contra filhos, filhas se levantando contra as suas mães, amigos traindo uns aos outros. Nós vemos a maldade generalizando-se. Vemos o surgimento de inúmeros falsos profetas prometendo o céu, um céu criado por falsa interpretação. No entanto, o Apocalipse nos alerta para estarmos firmes. Ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. No entanto, o Apocalipse ainda continua dizendo: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer
não receberá dano da segunda morte. Nós estamos vivendo um período de provações onde nossa fé deve ser testada. E a cada dia que se passa, né, essas provas sobem de níveis em virtude do aumento da iniquidade. No entanto, a recompensa é dada pela perseverança, pela fidelidade até o fim, guardando a palavra do Evangelho, guardando os mandamentos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Esse guardar, esse perseverar, isso tudo será a nossa proteção na provação final. Como está escrito, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós devemos observar que o próprio Deus nos protegerá no meio da provação, para que nenhum mal sobrevenha sobre os que neste tempo viverão, se e somente se estes guardarem a palavra de Deus. Observe que esse guardar, muitas pessoas interpretam, guardar porque Deus vai retirar a igreja nesse período. Eu particularmente não acredito que a igreja seja removida antes da tribulação. Mesmo porque se a igreja, como muitos acreditam que ela é uma imagem de Israel, ela é semelhante a Israel, Deus também deixará que a igreja passe para ser provada, passe para ser testada. Então ela vai ser testada, vai ser provada. Então, se ela vai ser testada, provada, esse guardar de Deus, aqueles que guardam o mandamento, significa que aqueles que guardam os mandamentos, que guardam as palavras, que guardam o ensinamento, que guardam o evangelho, eles serão protegidos por causa da sua obediência a Deus. Jesus nos fala que por causa do testemunho que damos e que outros darão sobre ele, seremos, e serão entregues aos tribunais. Ele disse: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, ou seja, não vos dê cuidado como ou com que haveis de falar, porque naquela mesma hora, vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diante de todos esses fatos, relacionados por Jesus e por Paulo, ali principalmente por Jesus, então o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A firmeza e a constância produz em cada um de nós a experiência necessária para o crescimento espiritual e mais ainda, ele nos conduz ao aperfeiçoamento que nos leva na direção de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Pedro conclui da seguinte forma: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos tirou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, de que se não pode murchar, guardada nos céus
para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para ser revelado no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não havendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual a salvação inquiriram, e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Quando chegar o dia em que o anticristo se manifestar, haverá uma grande batalha. Muitos serão enganados. No entanto, devemos nos manter firmes, como descrito em 2 Tessalonicenses 2, 7 até o 15. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Participar de uma denominação evangélica ou católica não é o suficiente, como também não é suficiente ser religioso. Eu preciso buscar a verdade completa e se empenhar para encontrá-la, e ao encontrá-la possa tomar posse dela e viver prosseguindo para a verdade, que é Jesus Cristo, a palavra, o verbo, a doutrina dos apóstolos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos dar uma semana abençoada de graça e de bondade. No próximo domingo nós vamos dar início à nossa nova série de estudos, que tem como tema doutrinas elementares. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa série de estudos. Se você não acompanhou, nós temos esse vídeo guardado e está sendo distribuído pelo WhatsApp aqui da igreja. E se você quer receber todos os outros demais vídeos, basta deixar uma mensagem aqui, nós estaremos compartilhando. Nós temos compartilhado
esse vídeo, tanto no WhatsApp da Igreja Pentecostal no Brasil, também lá no nosso projeto, no Facebook da Igreja Digital da Graça, né? Temos compartilhado nas redes, nos portais da Igreja Pentecostal no Brasil, de todas as possibilidades, de Manaus e dos outros estados, municípios, que têm dado a oportunidade de nós podermos compartilhar com todos eles. Que Deus abençoe, fique com Deus e até a nosso próximo encontro, no próximo domingo, já com a nossa nova série Doutrinas Elementares. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.